Começa agora o Jornal do Engenheiro. Hoje receberemos o economista José Roberto Cunha, que dará sua visão sobre a infraestrutura e os aspectos econômicos no país. E acompanhe também na reportagem da semana. O Sindicato dos Engenheiros prepara ação coletiva para buscar a recomposição das perdas inflacionárias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E agora veja a sessão no ponto. Nós estamos discutindo a importação de engenheiros no Brasil. Obviamente, depois dessas discussões dos médicos, da colocação, do jeito que está sendo feito, nós entendemos que é necessário que o governo, sem dúvida nenhuma, como também deveria ter feito com os médicos, abrisse a discussão com as entidades que representam os engenheiros, com as universidades, com os conselhos federais, com os conselhos regionais, para discutir as questões do engenheiro. Nós acreditamos que não falta engenheiro nesse país. Sem dúvida nenhuma não falta. O que falta é valorizar o profissional. O que falta é valorizar o engenheiro, é pagar o salário mínimo profissional. Outro dia nos perguntavam, os jornais estão colocando que não tem prefeitura que não tem engenheiro para realizar um projeto, para executar um projeto ou para acompanhar obras em algumas cidades. Obviamente não tem, porque as cidades não querem pagar o mínimo do profissional para tê-lo lá trabalhando. Na verdade, eu acho que nós precisamos, antes de pensar em buscar profissionais de fora, nós precisamos pensar em qualificar, na verdade, acompanhar os engenheiros e dar condição para eles trabalharem, valorizar o trabalho do engenheiro no país. Nós temos aí, eu posso até identificar, nós temos aí profissionais que estão sem emprego. Nós temos profissionais de engenharia que estão procurando emprego. E sempre é bom a gente colocar isso, para que aqueles profissionais que estão desempregados ou que estão procurando emprego, que se coloquem também. Se coloquem nos jornais mostrando que eles não têm esse emprego, quer dizer, não tem essa sobra de vagas. E, na verdade, há uma falta de valorização. E aí, nós temos que, de fato, dizer o seguinte, nós não temos que estar com o Brasil fechado para profissionais de fora, mas eles deveriam vir para suprir a necessidade, ou seja, vir com uma especialização que nós não temos, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos discutir, para que nós possamos aqui criar profissionais cada vez mais qualificados. Acho que nós temos que investir no profissional brasileiro. Eu acredito que o governo deveria estar pensando na qualificação, na valorização do profissional e para que nós tenhamos aí condição de atender o mercado como um todo. Acho que hoje no país nós temos tranquilidade nisso. Acho que nós atendemos, tenho certeza que nós temos profissionais para atender o país como um todo. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Desta vez falando sobre infraestrutura no país e, claro, sobre os aspectos econômicos para o nosso Brasil avançar. Para conversar conosco a respeito deste tema, estamos recebendo José Roberto Cunha, e ele é presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. É também professor universitário na FIA, onde leciona no MBA e também na FAAP, onde leciona Economia. Vamos também falar da atuação dele na Sociedade Brasileira de Empresas Transnacionais e a sua militância no meio sindical, não só nos sindicatos economistas, também na FENECON, a Federação Nacional dos Economistas, na CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária, e na Central UGT, a União Geral dos Trabalhadores, onde ele é secretário de Economia. É isso, presidente? Correto. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Vamos também falar um pouquinho, para que você possa conhecer um pouco mais do nosso convidado. Vamos falar um pouquinho da formação. O José Roberto Cunha, ele é formado em Economia e Administração pelo Mackenzie e fez mestrado de Relações Internacionais no Canadá e se doutorou em Administração pela Universidade de São Paulo.
Presidente José Roberto Cunha, é um prazer recebê-lo aqui no Sindicato dos Engenheiros. E antes de iniciarmos a entrevista, nós falávamos a respeito de uma experiência sua internacional, lecionando na China, onde pôde lá, a gente fazer um paralelo aí, talvez com esse grande gigante aí do Oriente, onde o senhor pôde aí visitar as províncias, né, e conhecer um pouco da realidade. A China, o grande desafio estrutural lá é que é super populosa, mas as coisas andam, funcionam lá? Então, esse é um fator muito interessante, porque apesar do desenvolvimento chinês ter começado mais recente, o desenvolvimento industrial, vamos dizer assim, mais recente do que o Brasil, isso ocorreu após a abertura da economia em 1978 por Deng Xiaoping. Há 2011, nós recebemos empresários de várias partes do mundo, vários países, dirigentes de empresas, às vezes não era o próprio empresário, mas era um diretor, era um gerente, ou dirigentes de entidades de classe, tipo a Federação do Comércio da Espanha, ou a Federação da Indústria da Alemanha, a Câmara de Comércio e Indústria da Tailândia, que vinham ao país acompanhados de autoridades governamentais, ou um ministro, ou um governador de uma província, para conhecer o Brasil em função dos bons resultados econômicos que o país teve após a crise de 2008, quando a economia norte-americana caiu muito. A Europa estava começando a ter dificuldades. O Japão não conseguia se recuperar. Então, essas empresas, quando atuavam em seus mercados domésticos e não tinham uma grande demanda, procuravam no exterior bons mercados e selecionavam dentre os vários, como China, Turquia, Índia, Rússia, Brasil, para visitar. Este foi meu trabalho, quer dizer, quando eles vinham ao Brasil, nós os recebíamos e procurávamos mostrar as vantagens, os pontos positivos para investir no país, os benefícios. E procurávamos também, quando íamos ao exterior, divulgar o Brasil para atrair potenciais investidores. Presidente, no nosso bate-papo, que eu achei muito interessante,
foi uma técnica que o senhor se utilizou do seguinte: eu vou perguntar o que eles mais admiram aqui no país e o que eles menos admiram. Foi mais ou menos esse o instrumento e qual o resultado? Sim, e muito interessante essa pergunta, porque todos sabiam que o Brasil, até nós brincávamos, era a bola da vez, né? Na verdade, isso é um pouco de euforia nacional, né? O Brasil é um dos países que está indo bem, não tão bem quanto gostaríamos, mas melhor do que vários outros países, principalmente europeus. Então, eles perguntavam, tinham muito interesse em conhecer informações econômicas, estatísticas, questões de infraestrutura, questões da agricultura, legislação. Então, com o intuito de preparar o melhor possível para eles essas informações, nós apresentávamos um questionário e perguntávamos, olha, elencamos 20 fatores, 20 variáveis, e perguntávamos para eles quais são aquelas que vocês sentem que atraíram mais para visitar o Brasil. E aquelas que atraíam menos, porque temos que conhecer nossos pontos fracos em relação aos outros países, como a China, que mencionamos recentemente, para que nós possamos melhorar e nos tornarmos competitivos, atraentes para essas novas fábricas que vêm ao Brasil. Dos fatores que eles mais admiravam era o grande mercado doméstico, o crescimento, a taxa de crescimento do mercado. Dos fatores menos atraentes, eu vou destacar 2. Primeiro, a falta de mão de obra qualificada. E o segundo ponto em que eles manifestavam preocupação é com relação à infraestrutura. Em todos os sentidos, de telecomunicações, de transportes, eles ficaram muito preocupados porque sem uma boa infraestrutura, o desenvolvimento econômico do país não pode ocorrer. Nos remete aí à máxima da Grécia Antiga, que é conheça-te, né? E quando se adentrava em Delfos, né, que era o oráculo de então, lá estava escrito uma frase, que quando você se conhecer, saberá os segredos do universo, né? No próximo bloco, nós vamos fazer tal como os chineses, nós vamos nos concentrar em 2 pontos aí específicos, né? Que é a questão da nossa baixa qualidade na educação e também na questão de infraestrutura. Porque é a nossa pauta e também porque são 2 bandeiras importantes da engenharia e também da CNTU, uma entidade onde os sindicatos economistas, a Federação dos Economistas estão irmanadas. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro. Nesta edição, estamos recebendo José Roberto Cunha, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. O assunto: infraestrutura, quais os gargalos para o Brasil crescer. No bloco anterior, problematizamos aqui, através de dados importantíssimos, que o José Roberto nos trouxe aí quando atuou no Investe São Paulo, que é uma agência aí que procura trazer investimentos para São Paulo. E nas perguntas aí em relação ao que os investidores menos gostavam no nosso país, 2 pontos aí suscitaram, que é a baixa qualidade da educação, especificamente aí na questão das ciências exatas e na área acadêmica, que precisa se desenvolver mais, e também na infraestrutura. Vamos atacar primeiro a questão da infraestrutura, presidente, pelo seguinte: tudo bem, temos esse problema, já o identificamos. Quais os caminhos aí para que a gente o solucione? E os caminhos que forem, eu acredito que vai ter que passar por investimentos. E aí quem paga a conta? Vamos privatizar? Governo forte? Como é que funciona? Bem, em primeiro lugar, infraestrutura, como eu mencionei anteriormente, é uma questão estratégica para o país e para que isso possa ocorrer de maneira contínua, o desenvolvimento da infraestrutura,
o Brasil deveria ter projetos para o país, ou um plano de desenvolvimento. Porque no passado, nos anos 60, 70, nós tivemos um bom desenvolvimento de infraestrutura. O Brasil tinha os falados planos nacionais de desenvolvimento. Não eram implementados na sua totalidade, mas davam alguns rumos para os investidores poderem investir, para os empresários poderem investir. Dá segurança, né? Dá segurança. Depois, não tivemos mais planos nenhum, a não ser os planos econômicos, que em sua maioria não tiveram sucesso, até o Plano Real em 94. Mas mesmo desde o Plano Real, quando ocorreu um grande benefício para a economia, que é a estabilização, né? A inflação ficou controlada e com isso é possível se fazer um planejamento para o futuro. O Brasil não tem feito planos. Então esse é o primeiro ponto. Infraestrutura não é um projeto para 4 anos, que é o que acontece com presidentes, governadores e prefeitos. Eles olham o período do seu mandato. E essa dissonância faz a gente ter projetos políticos e não de Estado. Exatamente. E curto prazo, porque ele já entra olhando para a próxima eleição, ou a sua reeleição ou do seu sucessor. O segundo, investimento, os governos, sejam em qualquer país do mundo, não têm recursos para fazer todos os investimentos necessários. É uma demagogia quando qualquer governante ou político fala que vai destinar 10% para a educação, 10% para a saúde, 10% para a infraestrutura. Não existe esses 10%, seriam 200% necessários. Não é porque parte dos recursos do governo, da receita, arrecadada dos impostos das pessoas, das empresas, para a máquina, né? Tem que pagar o custeio. Né? Então, é muito importante entender que, mesmo nos países desenvolvidos, né, da Europa, né, ou no Japão, nos Estados Unidos principalmente, o governo repassa ao setor privado, né, as oportunidades e as necessidades para investimentos em infraestrutura. Então, se é privatização, se é concessão, se é PPP, não importa o mecanismo, desde que o governo mantenha a sua missão, que é fiscalizar, supervisionar, para verificar se aquele projeto de infraestrutura, transportes, telecomunicações, não só ele é rentável para a empresa, porque precisa ser, senão a empresa não vai investir, mas também atende o interesse social do país. Perfeito. Presidente, na questão de infraestrutura, como que as entidades de classe, né, e aí das quais o senhor participa, têm se mobilizado para sensibilizar o poder público a respeito destes pontos nevrálgicos aí para que a gente avance? Olha, eu diria que nós poderemos fazer muito mais unidos as entidades de classe, porque não interessa somente aos engenheiros de infraestrutura ou aos economistas, isso interessa aos administradores, aos médicos, aos agrônomos, aos advogados, não é? Interessa a toda a sociedade, além dos profissionais liberais. Eu acho que nós poderíamos identificar algumas prioridades. Todas nos uniríamos e apresentaríamos isto para o setor, a classe política do país, com o intuito de falar, olha, essas são nossas prioridades. Né? Por exemplo, saneamento básico. Não precisa ser um médico para entender que se você investir em saneamento básico, você diminui os custos com saúde. E nós temos competência para investimento em saneamento básico. O Brasil exporta serviços construindo saneamento básico em outras nações. Então, ter essa atuação conjunta das entidades, elencar um grupo pequeno aí de prioridades e apresentar isso nas instâncias do judiciário, inclusive, além do executivo e do legislativo. Perfeito. E o que nós também podemos observar é que essas associações de classe aí têm um valor de conhecimento técnico para os governos para que norteie aí as ações. Um exemplo é a nossa Federação Nacional dos Engenheiros, que está acompanhando aí diversas obras para a Copa do Mundo, né? E promovendo debates com a participação popular de governos, da sociedade civil organizada, em todos os estados sede aí, para poder aí também que a sociedade se aproprie deste debate importante, né, presidente? Fábio, você lembrou bem. Quando há interesse do Executivo, como é o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas,
os recursos financeiros aparecem, as decisões políticas são tomadas e os estádios são construídos. Este não é um projeto de médio e longo prazo, esse é um projeto de curto prazo, ou são projetos de curto prazo. Portanto, se a sociedade, e nós que fazemos parte da elite da sociedade, porque tivemos a oportunidade de chegar a um curso superior, se nós não pressionarmos o governo para que coloque como prioridade não apenas eventos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas também investimentos em infraestrutura e por prazos que ultrapassarão o seu mandato, mas que são necessários começar agora, para que a próxima geração tenha uma melhor infraestrutura no país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária tem uma bandeira chamada Brasil Inteligente, que ela é diversa, ampla, mas se pudéssemos tuitá-la, diríamos o seguinte: sem educação, o Brasil não avança. Presidente, a sua opinião a respeito deste tema? Eu concordo plenamente. O Sindicato dos Economistas que participa da CNTU e apoia integralmente, e tem uma verdade econômica com relação a isso. Você conhece algum país desenvolvido que não tem um bom sistema educacional? Não. Ou ao contrário. Algum país muito atrasado que tem um excelente sistema educacional? Então há uma correlação positiva, direta, né, entre um bom sistema educacional e o desenvolvimento econômico de uma nação. Eu queria destacar 2 pontos apenas com relação à educação. Primeiro é que o sistema de educação pública, ele é importante não só como formação da mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e atrair investimentos. Não é somente por isso, este é um fator estratégico, mas porque é uma oportunidade para o jovem que não tem, pelas condições econômicas, financeiras da sua família, não tem condições de estudar numa escola privada, para que ele possa ter igualdade de oportunidades e ter acesso às melhores universidades do país. Então, é uma questão econômica, social e até de respeito, não é, para a sociedade. Agora, ao nível superior, eu diria que é muito importante que o governo procure dar ênfase nos cursos de nível superior, não só na quantidade, porque já é muito grande o número de oportunidades de vagas que oferecem nesse país, mas é exigência, tem que melhorar a qualidade do ensino superior. E o segundo ponto é aproximá-los do setor privado, que tenham muitas oportunidades de estudar sobre cases de empreendedorismo, nos cursos de engenharia, nos cursos de medicina, tem que aprender gestão empresarial, tem que aprender empreendedorismo, porque eles vão utilizar isso no seu dia a dia. O mais importante é melhorar a qualidade das disciplinas centrais nos cursos universitários. Perfeito. Infraestrutura desenvolvida é progresso. Educação de qualidade também. Recebemos aqui José Roberto Cunha, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Presidente, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Sindicato dos Engenheiros e quero deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Bom, para mim, eu que agradeço essa oportunidade de poder participar aqui. Quando fiz o curso universitário, tive grandes amigos, colegas de centro acadêmico que eram de engenharia e nós tínhamos uma complementariedade. O engenheiro é muito preciso e muito profundo, o economista é muito generalista e fica mais na teoria, né? Então sempre nos demos muito bem e para mim é um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade. Obrigado, viu? Obrigado. E esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e você vai saber mais a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. O Sindicato dos Engenheiros prepara ação coletiva para buscar a recomposição das perdas inflacionárias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, desde 1990. Estarão representados no processo todos os engenheiros associados ao CESP.
A iniciativa de buscar a recomposição se baseia na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que definiu, entre outras regras, a correção do FGTS, com atualização monetária e juros. A ação será ajuizada na Justiça Federal de São Paulo contra a Caixa Econômica Federal. O objetivo da ação é recuperar o percentual de correção monetária com a aplicação da TR desde 1999 e, a partir de agora, a aplicação de um outro índice, o índice do INPC, para que os depósitos tenham efetivamente uma correção monetária condizente com o que é aplicado em toda a nossa economia. Em junho, nota técnica do DIEESE mostra que as perdas se devem ao critério de cálculo baseado na taxa referencial no fundo a partir de 99. De lá para cá, a TR não conseguiu recompor a inflação no período e acumula déficit de quase 50%. O curioso é que a própria Caixa Econômica Federal, quando ela empresta dinheiro para o financiamento da habitação, por exemplo, ela cobra e atualiza monetariamente com o INPC ou com o IPCA. Mas quando é para acreditar na conta dos trabalhadores do FGTS que ela administra, ela utiliza a TR que nos últimos meses correspondeu a zero, a nenhuma correção monetária. Então o objetivo da ação é exatamente esse, recompor o poder aquisitivo dos saldos das contas vinculadas do FGTS dos engenheiros para que a correção monetária reflita efetivamente a perda inflacionária, o que não está acontecendo no momento. Quem quiser fazer parte da ação deve se associar ao sindicato o mais rápido possível. Para isso, acesse nosso portal na internet.